Finalmente chegou o tão aguardado vídeo aí da retrospectiva de 2020, né? Um ano aí que começou para ser um ano muito bom, porém todos os planos foram mudados. Bom, vamos lá então, vamos falar. Nesse vídeo então a gente vai ver aí o grande retorno do Edge no Royal Rumble, a heel turn do Roman Reigns, o baque que foi o Covid-19 na WWE e muito mais. Bom, galera, conto com o like de vocês. Quanto mais like você deixa no vídeo, mais o YouTube entrega, cara. Então, por favor, deixa o seu like, também se inscreva no canal também pra gente chegar ao maior número de inscritos possíveis aí. Passem lá no meu Instagram, tá sempre rolando novidades lá, sempre aviso quando vai ter vídeo. Bom, vamos ver os campeões da época então. O WWE Champion era Brock Lesnar, Universal Champion era o The Fiend Bray Wyatt, Intercontinental Champion era o Shinsuke Nakamura, United States Champion era o Andrade, Raw Women's Champion era Becky Lynch, SmackDown Women's Champion era Bayley, Raw Tag Team Champions eram os Viking Raiders, os SmackDown Tag Team Champions eram os New Day e a Women's Tag Team Champion era Kabuki Warriors, Kairi Sane e Asuka. Bom, vamos começar então, finalmente, com o mês de janeiro. Não é novidade que o mês de janeiro é sempre o Royal Rumble e rolaria no dia 26. E já tínhamos 4 combates marcados para o show. Fora as 2 lutas masculinas e femininas do Royal Rumble, tínhamos The Fiend Bray Wyatt defendendo seu Universal Champion contra Daniel Bryan e também Becky Lynch defendendo seu Raw Women's Champion contra Asuka. Bom, começando então no dia 3, no primeiro SmackDown do ano, começou com The Miz e Daniel Bryan, onde Miz disse para Bryan acabar com The Fiend no dia da luta. Foi anunciado mais tarde que Roman Reigns e Daniel Bryan iriam enfrentar King Corbin e Dolph Ziggler no main event daquele show. Tivemos uma encarada das duplas Bayley e Sasha Banks com Lacey Evans e Dana Brooke. Ela iria ter a presença de Alexa Bliss e Nikki Cross, e rolou um combate de Triple Tag Team Match, onde Lacey Evans e Dana Brooke venceram. Vimos também Otis e Mandy Rose se aproximando nos backstages, daí vai ser bem importante. Tivemos também um combate de Shorty G contra Dash Wilder, onde Shorty G venceu. Mas então Scott Dawson chegou e os The Revival atacaram Shorty G. Até que do nada, Sheamus fez um retorno depois de 7 meses e veio salvar Shorty G, porém o atacou. Semelhante ao retorno dele em 2015. Tivemos também um combate de The Miz contra Kofi Kingston, onde Kofi Kingston venceu. Mas aí ele o atacou e meio que fez uma mini heel turn ali o The Miz. Porém mais tarde nos backstages, dentro do camarim de The Miz, John Morrison apareceu, fazendo um retorno incrível, ele que não aparecia na WWE desde 2011, mas não disse muita coisa não. No main event, durante a luta, nos momentos que Daniel Bryan teve vantagem, as risadas de The Fiend Bray Wyatt começaram a tocar e as luzes começaram a piscar, até que ele realmente apareceu e atacou Daniel Bryan brutalmente. Já Roman Reigns acabou sendo atacado por Dolph Ziggler e Baron Corbin, até que tivemos o retorno incrível dos The Usos, agora de cabelos cortados. Eles não apareciam desde agosto de 2019 e salvaram Roman de um ataque. No dia 6, tivemos Brock Lesnar e Paul Heyman abrindo o show, onde Paul Heyman disse que ninguém poderia derrotar Brock Lesnar e anunciou que Brock Lesnar iria para o Royal Rumble Match e entrar como primeiro lugar. Bizarro demais, mano. Vimos também que Kevin Owens e Samoa Joe meio que formaram uma aliança contra Seth Rollins e os Haters of Pain. Tivemos 2 disputas de títulos. Andrade conseguiu manter o United States Champion contra Rey Mysterio e os Viking Raiders derrotaram os Street Profits e o DLC para se manterem com os Raw Tag Team Champions. Vimos também Lana e Bobby Lashley falando sobre o casamento que deu errado e tentaram de novo. Mas Rusev apareceu no telão e confrontou Bobby Lashley, até que rolou de Lashley desafiar Rusev para uma luta. Drew McIntyre venceu No Way Jose e garantiu sua vaga no Royal Rumble. Mandou um recado para todos que iria vencer. No main event, Seth Rollins junto dos Haters of Pain se declarou um Messias e enfrentou Kevin Owens, Samoa Joe e um membro não revelado, que foi Big Show, fez seu retorno. Porém, a luta acabou por desclassificação depois que Rollins o atacou com uma cadeira, mas os mocinhos saíram por cima no fim do show. No dia 10, abrimos com The Miz, onde o convidado do Miz TV era John Morrison, confirmando mesmo seu retorno na WWE e se juntando com The Miz. Eles então foram confrontados pelo New Day, onde rolou uma luta de The Miz e Kofi de novo. Agora The Miz venceu. Nos backstages, Mandy Rose deu um bolo para Otis e o mesmo apareceu no meio da sua luta, distraindo Alexa Bliss e fazendo Mandy Rose vencer. Iríamos ter uma luta de Lacey Evans e Sasha Banks, porém Bayley começou a provocá-la e elas começaram a brigar feio nos backstage depois. Vimos que Braun Strowman derrotou o Shinsuke Nakamura, e por causa disso ele ficou meio que querendo uma chance pelo título continental do japonês. Mais tarde tivemos uma promo de Roman Reigns, onde ele falou sobre a família dele e desafiou King Corbin para uma luta no Royal Rumble. Já no fim do show, tivemos uma confusão de todos ali, com Bobby Roode retornando e atacando Reigns, junto de Corbin e Ziggler. No dia 13, McIntyre, Orton e AJ Styles se confrontaram e lutaram num combate, onde Drew venceu. Tivemos Brock Lesnar e Paul Heyman falando de novo sobre Brock
eliminar os 29 homens no Royal Rumble. Porém, quando ele falou "The truth is my mouth", R-Truth apareceu e disse que estaria no Royal Rumble. E disse que poderia eliminar Paul Heyman no dia da luta, o que quebrou Brock Lesnar na risada. Porém, Paul Heyman disse que quem iria não era ele, e sim Brock Lesnar. E aí, R-Truth disse que não estaria mais no Royal Rumble. Mas Brock o atacou ainda. Mano, momento maravilhoso. Pena que Mojo Rawley chegou e venceu ali R-Truth e virava o novo 24/7. Mais tarde, Bob Lashley venceu Rusev, ou seja, né, o cara pegou a esposa do Rusev, dormiu na cama dele com a Lana e casou com ela e ainda venceu ele. Pobre Rusev, sofreu mais que tudo. Porém, mais tarde nos backstages, os dois acabaram discutindo, olha aí. Durante a assinatura de contrato entre Becky Lynch e Asuka, a japonesa cegou ela com o Green Mist e depois prometeu com tudo que iria derrotar Asuka no dia do evento. Mais tarde, Aleister Black derrotou Buddy Murphy e o mesmo ficou sentado ali no mesmo lugar o resto do show. No main event, tivemos uma brutalidade de Seth Rollins e os Haters of Pain contra Samoa Joe, Kevin Owens e Big Show. E no meio do combate, Seth Rollins começou a chamar Buddy Murphy e pediu ajuda a ele, já que ele estava ali sentado sem fazer nada. Então, ele conseguiu ajudar e o time de Rollins venceu. E ele se juntou com o Monday Night Messiahs junto dos Haters of Pain. No dia 17, nos backstages, vimos Lacey Evans atacando Sasha Banks e Bayley. E aí Adam Pearce anunciou um combate de Lacey Evans e Bayley. Se ela vencesse, ela ganharia uma chance pelo título no Royal Rumble. E foi o que aconteceu. Evans venceu Bayley e iria enfrentar Bayley no dia do Royal Rumble pelo SmackDown Women's Champion. Já no main event, Roman Reigns derrotou Robert Roode em uma Tables Match. E com isso, escolheu a estipulação de Falls Count Anywhere contra Corbin no dia do Royal Rumble. No dia 20, no Raw, o grupo de Rollins foi para o ringue e Kevin Owens e Samoa Joe o confrontaram, até que Ivar e Eric se juntaram a eles e rolou uma briga. Porém, nos backstages, Rollins disse que se juntaria a Buddy Murphy e lançou um desafio para os Viking Raiders pelo Raw Tag Team Champions naquela noite. Mais tarde, Brock Lesnar no ringue foi confrontado por Ricochet, dizendo que não tinha medo de enfrentar Lesnar. Porém, a besta Brock Lesnar o atacou. Antes do combate de duplas, vimos uma homenagem a Rock Johnson, que havia falecido infelizmente. Bom, na luta então pelos Raw Tag Team Champions, Monday Night Messiahs Seth Rollins e Buddy Murphy acabaram vencendo e eram os novos Raw Tag Team Champions. No main event, Liv Morgan se juntou com Rusev e lutaram contra Lashley e Lana, e a vitória ficou com a dupla recém-casada. No dia 24 de importante, a gente viu que teve a assinatura de contrato entre Wyatt e Daniel Bryan, e a estipulação da luta deles seria agora uma strap match. E bom, no dia do Royal Rumble então, a primeira luta do show, vimos Roman Reigns e King Corbin numa briga onde teve muitas interferências, mas no fim, com um Spear, Roman Reigns vence Baron Corbin. Seguindo, era a luta Royal Rumble Match feminina. E tivemos muitas participações do NXT. E eu gosto muito dessa luta. Tivemos alguns retornos também. E fora a presença de Santina Amarela, um momento cômico demais, que se auto-eliminou com um golpe da cobra. Ainda vimos Mandy Rose quase ser eliminada, mas foi salva por Otis, que estava debaixo do ringue. Momento maravilhoso também. No fim, então, Charlotte Flair elimina Shayna Baszler, que teve uma grande performance ali. Entrando em último, eliminou 8 pessoas. E bom, Charlotte Flair então iria para a WrestleMania. Depois era o combate pelo SmackDown Women's Champion, que no fim da luta Bayley conseguiu vencer Lacey Evans e mantinha o título com ela. Depois disso era a luta entre Daniel Bryan e The Fiend pelo Universal Champion, que foi uma porradaria brutal também, e The Fiend venceu para manter o título. Seguindo pelo Raw Women's Champion, Asuka e Becky Lynch se enfrentaram numa grande luta, e Lynch foi inteligente demais, fez Asuka cuspir em si mesma o Green Mist, e assim Becky Lynch com Disarmer venceu e manteve o título. No meio evento então, Brock Lesnar entrou em primeiro na luta Royal Rumble Match e fez a limpa, o que ficou chato demais. Entrava um, ele eliminava. Entrava outro, ele eliminava. Nem tivemos metade de Kofi Kingston por causa disso. Tivemos um grande retorno de MVP depois de quase 10 anos, mas também rapidamente foi eliminado. Katie Lee veio do NXT e tentou confrontar Brock Lesnar, mas também não deu certo. Até que teve a entrada de Ricochet e Drew McIntyre, que juntos conseguiram finalmente eliminar Brock Lesnar da luta, com Drew eliminando com um Claymore. E aí sim, começou de fato a luta Royal Rumble. Vários lutadores entraram, mas um específico temos que lembrar. Edge fazia um grande retorno histórico à WWE, depois de 9 anos sem poder lutar por conta de uma grave lesão, o que tinha aposentado ele. Ele então estava liberado para lutar e fazia a arena ir ao chão com um grande retorno. Matt Riddle também foi mais um vindo do NXT para participar da luta. No fim então, Drew McIntyre elimina Roman Reigns por último e vence o Royal Rumble, ganhando uma luta pelo título na WrestleMania. O Raw seguinte, Drew abriu o Raw e escolheu enfrentar Brock Lesnar logo de cara, pelo título da WWE na WrestleMania. E depois de vencer o The
TLC, ele foi atacado por Brock. Mais tarde, a vencedora do Royal Rumble feminina, Charlotte Flair, não revelou quem de fato ela iria enfrentar na WrestleMania. No fim daquele show, tivemos Edge fazendo sua promo toda cheia de homenagens, porém ele foi interrompida por Randy Orton e foi atacado brutalmente por ele do nada. Já no último SmackDown do mês, vimos The Miz e John Morrison vencerem uma luta de duplas e iriam enfrentar o New Day no dia do próximo pay-per-view, o Super Showdown, pelo SmackDown Tag Team Champions. Mais tarde, Braun Strowman conseguiu vencer Nakamura e virava o novo Intercontinental Champion. Vimos também Naomi retornando e confrontando Bayley e dizendo que ela nunca perdeu pra ela e queria uma chance pelo título do SmackDown. No evento principal, tivemos então Roman Reigns e The Usos enfrentando Baron Corbin, Dolph Ziggler e Bobby Roode, onde o perdedor teria de comer comida de cachorro. E o final, vocês já sabem, né? Oh my God! Yeah, boy. No segundo mês do ano, fevereiro era o mês que teríamos pela última vez, ainda bem, o Super Showdown, que iria rolar no dia 27, diretamente da Arábia Saudita. No dia 3 no Raw, Orton veio anunciar porque atacou Edge no último Raw, e estava sendo bem vaiado, e por conta disso ele nem conseguiu falar o real motivo e foi embora. Depois, foi anunciado que teríamos uma Triple Threat Match entre Ricochet, Seth Rollins e Bob Lashley, valendo ser desafiante ao título de Brock Lesnar para o Super Showdown. Tivemos um combate de Liv Morgan e Lana, que Liv Morgan venceu, e após isso tivemos o retorno de Ruby Riott, que veio parabenizar a ex-amiga, porém ela atacou Liv Morgan do nada. Mais tarde, Humberto Carrillo veio ao ringue, porém Zelina Vega trouxe Angel Garza com ela. Ele que fazia ali seu debut e ele é no caso primo de Humberto Carrillo. Eles então se atacaram até que Rey Mysterio veio no auxílio e lutou contra Garza. E a luta acabou depois que Garza deu um DDT em Rey Mysterio no concreto da arena. Depois, vimos Charlotte Flair fazendo mais uma promo e ainda falou que não sabia quem iria desafiar para a WrestleMania. Até que do nada, vindo do NXT, Rhea Ripley apareceu. Ela que era NXT Women's Champion e confrontou Charlotte Flair, dizendo para Charlotte escolher ela na WrestleMania. Porém, Charlotte foi embora e não respondeu nada. No main event, então, apesar das interferências dos Haters of Pain, Buddy Murphy e até Kevin Owens e os Viking Raiders, Ricochet conseguiu vencer a luta e iria enfrentar Brock Lesnar do Super Showdown, mas ainda foi atacado pelo mesmo no fim do show. No dia 7 no SmackDown, vimos King Corbin bravo porque sempre era derrotado por Roman Reigns, por conta dos The Usos, e ainda jogou bebida em um fã de Roman Reigns. O mesmo então chegou e atacou Corbin e o desafiou para uma luta no Super Showdown, sendo uma Steel Cage. Vimos também uma entrevista de Goldberg, que ficou com muita vontade de voltar a lutar depois que viu o Royal Rumble Match. E como Ricochet e Drew McIntyre já estavam em cima do título de Brock Lesnar, ele disse estar interessado no Universal Champion, já que ele nunca teve uma revanche quando ele perdeu pro Brock Lesnar. Do nada então, Bray Wyatt interrompeu ele no estilo plantão da Globo. Goldberg então disse para Bray que ele seria o próximo. Mais tarde, Braun Strowman foi dar entrevista como novo campeão, porém foi atacado pelo The Revival junto de Nakamura e Sami Zayn. No main event, tínhamos um Fatal 4-Way entre Dana Brooke, Naomi, Alexa Bliss e Carmella, para decidir a próxima desafiante ao título de Bayley, e Carmella conseguiu vencer e iria enfrentar Bayley na semana seguinte. No dia 10 no Raw, Becky Lynch apareceu, já que ela iria enfrentar Asuka, defendendo seu título de novo no Raw. Becky conseguiu derrotar Asuka com seu Unanagi, e nem conseguiu comemorar, já que vinda do NXT, Shayna Baszler apareceu fazendo seu debut e atacou Becky Lynch brutalmente e ainda arrancou um pedaço da sua nuca, deu mordendo, mano. Isso foi muito bizarro. Orton veio de novo tentar falar sobre o ataque a Edge, porém Matt Hardy chegou e perguntou o que tinha de errado com o Randy Orton. Então, por causa disso, Orton atacou Matt Hardy brutalmente da mesma forma que atacou o Edge. No dia 14, Carmella e Bayley se enfrentaram pelo título e Bayley venceu, colocando os pés na corda, e ainda atacou Carmella, até que Naomi chegou para salvar e atacou o Bayley junto de Carmella. Foi confirmado que de fato The Fiend e Goldberg iriam se enfrentar pelo Universal Champion no dia do Super Showdown. Foi anunciado que na semana seguinte Carmella e Naomi iriam se enfrentar e a vencedora iria enfrentar Bayley pelo SmackDown Women's Champion no dia também do Super Showdown. Depois de várias semanas de Otis e Mandy Rose flertando, iríamos ter finalmente o encontro dos dois. Otis estava todo arrumado e esperançoso, mas quando chegou, viu que Dolph Ziggler havia chegado primeiro e disse para Mandy Rose que Otis havia desmarcado. Acabou que Mandy Rose acabou tendo um encontro de fato com Dolph Ziggler, deixando então Otis muito triste e foi embora. No dia 16, diretamente do NXT Portland, tivemos o Rhea Ripley defendendo seu NXT Women's Champion contra Bianca Belair, e Rhea conseguiu vencer. E na hora de comemorar, foi atacada por Charlotte Flair, que definitivamente aceitava ali o desafio de Ripley e na WrestleMania 36 iria enfrentar ela pelo título, marcando pela primeira vez que uma vencedora do Royal Rumble iria lutar por um título do NXT na WrestleMania. No dia seguinte no Raw, Orton atacou novamente Matt Hardy e disse que sentia muito por isso, e também por atacar Edge. Foi anunciado também que teríamos uma luta Elimination Chamber no dia 8 de março, e a vencedora iria enfrentar Becky Lynch na WrestleMania pelo Raw Women's Champion. E as participantes eram Natália,
Liv Morgan, Asuka, Ruby Riott, Sarah Logan e Shayna Baszler, que havia atacado Becky na semana passada, e Becky veio direto do ringue jogando dinheiro no chão, dizendo que ela poderia pagar o preço que for de qualquer multa que iria haver, porque ela não tava nem aí, só queria acabar com Shayna Baszler. Foi anunciado também que teríamos uma luta Gauntlet valendo um troféu árabe chamado de Tuaya, que não sei como é que fala, e tinha AJ Styles, Andrade, Bob Lashley, Eric Rowan, R-Truth e Rusev. No main event, tivemos outra luta do time de Rollins e o time de Kevin Owens, mas dessa vez era só um Six-Man Tag Team. E nem Rollins nem Samoa Joe lutaram, mas Rollins apareceu na luta para atacar o time de Kevin Owens, até que os Street Profits apareceram para ajudar Kevin Owens a saírem por cima. E naquela noite ainda, foi anunciado que eles iriam enfrentar Rollins e Buddy Murphy pelo título no Super Showdown. No dia 21, Naomi derrotou Carmella e iria enfrentar Bayley no Super Showdown. E de importante só foi isso mesmo. E ó, de importante no Raw do dia 24 foi que o DLC atacou o Aleister Black nos backstages. Tivemos a assinatura de contrato das meninas do Elimination Chamber, que acabou em confusão, e que Rey Mysterio iria entrar no lugar de Rusev na Gauntlet Match. O porquê? Até hoje não sei. No dia então do Super Showdown, a primeira luta já foi a Gauntlet Match pelo troféu árabe, que R-Truth eliminou Bob Lashley, Andrade e até Eric Rowan, mas esse por desclassificação. AJ Styles então chegou e o eliminou, e depois por último, era pra ser Rey Mysterio, mas o DLC acabou atacando ele nos backstages, então AJ Styles se declarou vencedor. O juiz disse que se Rey não chegasse no ringue em 10 segundos, AJ Styles iria vencer, mas no meio da contagem, Gallows e Anderson haviam sido atacados por ninguém mais, ninguém menos que o Coveiro. Isso mesmo, Undertaker. Ele veio então substituir Rey Mysterio e venceu AJ Styles na luta, e vencendo então o troféu árabe. Depois disso, era a luta pelo SmackDown Tag Team Champions, que John Morrison atacou com uma cadeira e The Miz com um roll-up venceu o New Day e eram os novos campeões de duplas do SmackDown. Na luta pelo Raw Tag Team Champions, Rollins deu um Stomp Downkiss e Buddy Murphy fez a boa para vencer e se manterem como campeões. Mais tarde foi a luta de Brock Lesnar e Ricochet pelo WWE Champion, que foi um squash total, com Brock Lesnar vencendo o Ricochet em 90 segundos. Depois era a luta de Roman Reigns, King Corbin dentro da Steel Cage, e Roman Reigns conseguiu vencer com um Superman Punch com uma corrente em seu pulso, vencendo então a luta e encerrando finalmente a rivalidade com Corbin. Na penúltima luta, Bayley conseguiu derrotar Naomi para se manter como campeã do SmackDown, e no main event, Goldberg comete o crime e vencia The Fiend para virar o novo Universal Champion. No SmackDown seguinte, Goldberg abriu o show e fez um desafio aberto, e quem apareceu foi Roman Reigns, aceitando seu pedido. Iríamos ter uma revanche de Bayley e Naomi, mas Bayley não queria lutar com Naomi de novo. Eis que ela chamou Sasha Banks, que retornava e ficava ali no corner de Bayley, e depois atacou Naomi, o que fez Lacey Evans aparecer para defender Naomi. Assim rolou um combate de duplas, onde Naomi e Lacey Evans venceram. Foi anunciado duas lutas para o Elimination Chamber, que The Miz e John Morrison iria defender os títulos dentro da Elimination Chamber contra o New Day, os The Usos, o Heavy Machinery, Lucha House Party e Ziggler e Bobby Roode. E também teríamos uma assinatura de contrato de Strowman, que iria defender o título intercontinental contra um membro do time de Nakamura. Mas acontece que os três membros assinaram. Iria rolar um handicap match 3 contra 1 pelo Intercontinental Champion. E no evento principal, tivemos John Cena, que fazia seu retorno e veio anunciar que iria se aposentar da WWE e a WrestleMania seria a sua última. Porém, do nada, The Fiend apareceu e encarou Cena e apontou para o símbolo da WrestleMania. John Cena concordou. Assim, teríamos uma luta dos dois na WrestleMania. Ah, e teríamos mais uma luta marcada para o WrestleMania, que foi confirmado a luta de Roman Reigns e Goldberg. Porém, essa luta nunca aconteceu, pois uma grande tragédia no mundo estava por chegar. Nesse terceiro mês do ano, março era o mês do Elimination Chamber, que iria rolar já no dia 8. E no dia 2, os Street Profits tiveram uma nova oportunidade de título contra Rollins e Buddy Murphy. E com a ajudinha de Kevin Owens, eles conseguiram vencer a luta e eram os novos Raw Tag Team Champions. Depois disso, AJ Styles veio falar sobre a derrota por Undertaker e ainda desafiou Aleister Black para algumas lutas, onde o mesmo derrotou Gallows e Anderson, mas perdeu para Styles, em uma luta de Styles e Black iria rolar no dia do Elimination Chamber. Vimos também Beth Phoenix dando umas atualizações sobre como estava Edge, porém Orton chegou para confrontá-la e ainda deu um RKO nela. No dia então do Elimination Chamber, na luta pelo SmackDown Tag Team Champions, depois de uma grande luta, The Miz e John Morrison conseguiram se manter com o título. Na luta de Styles e Aleister Black, Undertaker apareceu do nada atacando o DLC para distrair Styles e ainda atacou ele, e Black conseguiu vencer. Iríamos ter a revanche dos títulos de duplas do Raw, e Kevin Owens de novo no meio da luta atacou Rollins e ajudou os Street Profits a vencerem. Na luta pelo Intercontinental Champion, como era uma handicap, todos os três
ali poderiam vencer. Então Nakamura e Cesaro seguraram Strowman, que levou um Helluva Kick de Sami Zayn, e ele então venceu a luta. Virava então o novo Intercontinental Champion. No main event, tivemos uma luta incrível, se não a melhor performance feminina da história, com Shayna Baszler simplesmente eliminando todas as participantes da luta e vencendo para carimbar sua luta na WrestleMania para enfrentar Becky Lynch pelo Raw Women's Champion. No dia seguinte, no Raw, AJ Styles então desafiou Undertaker para uma luta na WrestleMania e fez uma grande promo, onde chamou Undertaker pelo nome real e ainda citou Michelle McCool, que é sua esposa. Também vimos o retorno de Edge, que veio no ringue interrompendo uma promo de MVP e ainda atacou depois MVP, depois que o mesmo falou sobre sua esposa. Orton então apareceu e começaram a se atacar, com Edge dando um RKO no próprio Orton. E ainda sobrou para MVP tomar uma cadeirada na cabeça de Edge. No fim do show, Aleister Black e Seth Rollins se enfrentaram, mas o time de Rollins o atacou, até que Ivar, Eric e os Street Profits chegaram para salvar. E rolou um combate de 8 homens ali, na qual o time de Rollins venceu. E Kevin Owens apareceu de novo para atacar todos eles, mas sofreu com um ataque brutal de Seth Rollins. E bom, foi aqui, nessa semana, que tudo iria mudar na WWE. No dia 11, numa quarta-feira, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou que um vírus estava se espalhando pelo mundo todo, a Covid-19. Com isso, a WWE sofreu muito e teve de mudar todos os seus planos, como cancelar shows especiais e principais, mandar o Raw e SmackDown para o Performance Center, pois realmente não poderíamos ter público, pois de fato, precisavam todos estar em casa se cuidando dessa grave doença. No dia 13, então, Triple H nos trouxe a essa nova era, onde ele deu as boas-vindas ao Performance Center. De início, vimos Bayley e Sasha Banks querendo saber onde estava Paige, que não chegou a tempo do SmackDown por conta de um voo atrasado. Elas então enfrentaram Alexa Bliss e Nikki Cross, e no meio da luta, sem que o juiz visse, Asuka atacou Alexa Bliss e as vilãs venceram o combate. Também tivemos um papo de Roman Reigns com Michael Cole, onde ele disse que respeitava muito Goldberg, porém que no dia da WrestleMania teria que ser profissional e vencer. Tivemos o retorno de Jeff Hardy também, onde ele derrotou facilmente King Corbin. E no fim daquele show, John Cena e Bray Wyatt ficaram cara a cara se encarando. No dia 16, Edge desafiou Orton para a WrestleMania em uma luta Last Man Standing. Outra luta confirmada foi Seth Rollins contra Kevin Owens. Mais tarde, Undertaker e AJ Styles iriam assinar um contrato de sua luta na WrestleMania. E no telão, AJ Styles mudou a estipulação para uma Boneyard Match. E no fim daquele show, Stone Cold Steve Austin apareceu para comemorar o feriado dele, que era o 3/16. Já que nos Estados Unidos, primeiro você conta o mês depois do dia. Então, como era 16 de março, virou 3/16. Como não tinha público e ninguém gritou, só tinha Baron Saxton, que foi até o ringue e tomou uma cerveja com ele. E ainda tomou um stunner. Becky Lynch depois chegou com mais breja e Baron Saxton apanhou novamente. Depois que o Raw saiu do ar, os Street Profits chegaram para tomar uma breja com Stone Cold. E isso daí aconteceu. No dia 20, no SmackDown, tivemos uma luta de The Miz e John Morrison contra os Heavy Machineries pelo título. Porém, Dolph Ziggler apareceu, mostrando fotos dele com Mandy Rose para Otis, que atacou ele e ainda ficou atacando The Miz e Morrison com cadeiradas. Acabou a luta por desclassificação. Tivemos finalmente Paige retornando e anunciando que Bayley iria defender seu título contra Naomi, Lacey Evans, Dana Brooke e até Tamina, em uma luta Elimination na WrestleMania. No dia 23, no Raw, nada de importante, apenas que Andrade e Angel Garza agora iriam lutar contra os Street Profits na WrestleMania pelo título de duplas. Aleister Black iria lutar contra Bob Lashley e o porquê eu não sei, só anunciaram isso aí. E que Orton aceitou a luta de Edge na WrestleMania. Também foi anunciado que a WrestleMania seria dividida em 2 noites pela primeira vez na história, com o slogan de que era grande demais para uma noite só. Mas também só combate merda, mano. No dia 27, no SmackDown, Drew Gulak, que havia virado aliado de Daniel Bryan, venceu Nakamura. E assim, concede a Daniel Bryan uma luta na WrestleMania pelo Intercontinental Champion de Sami Zayn. Outro combate anunciado foi King Corbin e Elias, que estavam se estranhando algumas semanas. Vimos também Alexa Bliss derrotar Asuka e assim ela e Nikki Cross ganharam uma luta pelos títulos de duplas para o WrestleMania. Vimos também Dolph Ziggler desafiando Otis para uma luta na WrestleMania. Bray Wyatt mais tarde mudou a estipulação da sua luta contra John Cena para uma Fight Funhouse. E no main event, o New Day enfrentou os The Usos para serem desafiantes ao título de duplas. Mas os campeões The Miz e John Morrison atacaram as duas equipes. Michael Cole então interrompeu, informando que na WrestleMania rolaria uma ladder match das 3 duplas lutando. E também tivemos um Roman Reigns e Goldberg anunciando os contratos para sua luta. Porém, tudo mudou no dia 29, no domingo, onde em uma entrevista, Triple H afirmou
que Roman Reigns seria retirado da WrestleMania, pois o caso da Covid estava ficando mais sério do que nunca, e ele, por ter recente histórico de leucemia, optou por ser retirado para se cuidar. Não só ele, como mudaram algumas lutas na WrestleMania por conta de agravar a pandemia. Não iríamos ter a Andre the Giant Memorial Battle Royal. Andrade acabou sendo substituído na luta por Austin Theory do NXT, mas esse por lesão. The Miz havia contraído uma doença e não sabíamos se era Covid ou não. Ele teve que sair da luta dele, o que fez a luta virar um combate triplo, apenas de um da dupla representando. O que seria então John Morrison contra Jimmy Uso, contra Kofi Kingston, pelo SmackDown Tag Team Champions. Dana Brooke também teve de sair da luta por estar de quarentena, o que colocou Sasha Banks em seu lugar. Só de encerrar o mês, no dia 30 no Raw, rolou uma luta de trios, envolvendo os Street Profits, e isso daí aconteceu. Bom, chegamos só agora no mês de abril, que seria o mês da WrestleMania 36, que iria rolar nos dias 4 e 5. Mas ainda no dia 3 do SmackDown, Ziggler enfrentava Tucker e atacou Tucker nos degraus de aços, terminando a luta por desclassificação. Depois, Mandy Rose e Sonya Deville chegaram junto de Otis, mas aí apareceu no telão um hacker do nada, mostrando que quem sabotou o encontro de Otis com Mandy Rose foi a própria Sonya Deville, deixando Mandy Rose perturbada. Foi anunciado também que Braun Strowman iria substituir Roman Reigns na luta contra Goldberg, e no fim daquele show, Wyatt e John Cena se confrontaram, e bizarramente, os personagens da Flatify Funhouse apareceram em cada canto assustando John Cena. Bizarro demais. E bom, no dia então, na primeira noite da WrestleMania, a primeira luta foi Alexa Bliss e Nikki Cross contra as Kabuki Warriors pelo WWE Women's Tag Team Champions. A luta foi boa até, e no final, Alexa Bliss e Nikki Cross venceram para virarem as novas campeões de duplas da WWE. Depois disso, era a luta de Elias Baron Corbin, que com um roll-up, Elias venceu facilmente. Seguindo, na luta de Becky Lynch e Shayna Baszler, Becky Lynch reverteu o Kirifuda Clutch em um roll-up e conseguiu vencer. Depois era a luta de Daniel Bryan e Sami Zayn. Mesmo com as distrações, Sami Zayn conseguiu o Relova Kick de Daniel Bryan e vencia a luta para se manter como campeão intercontinental. Seguindo, era a luta pelos títulos de duplas, que como já citados, era apenas um de cada dupla lutando. E no fim, John Morrison conseguiu subir mais alto e vencia a luta pegando os títulos. Depois, era a luta de Seth Rollins e Kevin Owens, que foi muito boa. E no fim, Owens venceu com um stunner. Depois, era a luta pelo Universal Champion, que foi uma luta horrível demais. Durou 2 minutos, mano. E Braun Strowman derrotou facilmente Goldberg, se tornando então campeão mundial pela primeira vez. E no main event, naquela grande briga dentro de um cemitério, Undertaker enterrava AJ Styles para vencer a luta e marcava ali sua última vitória em WrestleMania. E última luta também. No dia seguinte, então, na noite 2, a primeira luta foi Charlotte Flair contra Rhea Ripley, que foi uma lutaça do caramba, mano. E que no fim, Flair conseguiu derrotar Rhea Ripley para vencer pela segunda vez o título do NXT. Seguindo, tivemos a luta de Aleister Black e Bob Lashley, que sem dificuldades Aleister Black venceu. Seguindo, era a luta de Dolph Ziggler e Otis, e durante a luta, Sonya Deville distraiu Otis e Ziggler lhe deu um low blow. Nesse momento, Mandy Rose chegou e finalmente atacou Sonya Deville, e ainda deu um low blow em Ziggler, fazendo Otis conseguir vencer. E ainda no fim, Otis finalmente beijou Mandy Rose. Depois, era a grande luta de Edge e Orton. Foi ok, né, mano? Então Edge conseguiu vencer Randy Orton, já que o mesmo havia desmaiado e não se levantou mais. Na luta pelos títulos de duplas do Raw, os Street Profits venceram Garza e Austin Theory. Porém, eles atacaram os campeões do Zelina Vega, até que, fazendo seu debut, Bianca Belair do nada chegou para atacar Zelina Vega e se alinhar com os campeões. Depois, era o combate pelo SmackDown Women's Champion. Foi bom até. Depois de várias eliminações, sobraram só Bayley e Lacey Evans. Sasha Banks voltou para a luta e atacou Lacey Evans, ajudando Bayley a vencer, para se manter como campeão. Depois, era a hora da Flatify Funhouse, que foi uma luta espetacular. Apesar de não ser uma luta, mas foi um segmento tão incrível que mexeu com o psicológico de John Cena. Resumindo, se ele fosse um cara heel, se tivesse feito escolhas diferentes, e foi um grande momento da WrestleMania, que no fim, Bray Wyatt foi o vencedor. Logo depois disso, Titus O'Neil apareceu apavorado, sem saber o que acabou de ver. Ah, e vocês sabiam que Titus O'Neil foi indicado ao Hall da Fama? Pois é, por conta da pandemia, os indicados daquele ano não tiveram cerimônia, e só iria rolar no ano seguinte. Mas os membros de 2020 do Hall da Fama seriam a NWO, as Bellas Twins, JBL, British Bulldog e o Thunder Liger. No main event, então, Drew McIntyre enfrentou Brock Lesnar pelo WWE Champion. E foi uma luta rápida até, e Drew McIntyre conseguiu vencer com vários Claymores, e virava o novo campeão mundial da WWE. E assim, acabava a WrestleMania 36, apesar de bater um recorde de público, sem ninguém presente. Bom, no Raw seguinte, vimos de fato que Bianca Belair estava no Raw agora e se juntou com os Street Profits para derrotar Austin Theory, Garza e Zelina Vega. Também tivemos o retorno de Nia Jax, derrotando facilmente Deonna Purrazzo. No fim daquele show, foi mostrada uma Dark Match que rolou no fim da WrestleMania, onde Big
Big Show confrontou o novo campeão Drew McIntyre e lhe deu um tapão na cara. Eles então lutaram pelo título, que Drew McIntyre conseguiu se manter. Já no SmackDown do dia 10, tivemos a estreia do grupo Forgotten Sons, de Steve Cutler, Wesley Blake e Jason Hooker, e a dupla derrotou facilmente a Lucha House Party. Tivemos uma encarada de Tamina com Bayley e Sasha Banks, ela que queria uma chance pelo título. Combinou que se vencesse Banks na semana seguinte, teria uma chance sim. No main event, Strowman derrotou Nakamura e foi confrontado por Bray Wyatt, que disse que foi ele quem trouxe Strowman para a WWE e queria uma chance de título, o que ele aceitou. Foi marcada uma luta deles para o Money in the Bank em maio. No dia 13 começaram as qualificatórias pelo Money in the Bank e Asuka, Shayna Baszler e Nia Jax venceram para se classificarem. Já no main event, Drew McIntyre derrotou Andrade em uma luta, mas foi atacado depois por Seth Rollins para iniciar uma rivalidade. No dia 17, Tamina venceu Sasha Banks e assim ganhou uma luta contra Bayley no dia do Money in the Bank. Dana Brooke venceu Naomi e Daniel Bryan venceu Cesaro e estavam classificados ao Money in the Bank. E no main event, Big E, representando o New Day, venceu o Jimmy Uso e The Miz. Por causa disso, o New Day eram os novos campeões de duplas do SmackDown. No dia 20, no Raw, McIntyre desafiou Rollins para uma luta no Money in the Bank pelo título da WWE, que Rollins aceitou mais tarde. Vimos também Aleister Black, Apollo Crews e Rey Mysterio se classificarem para o Money in the Bank. No SmackDown, Corbin derrotou Drew Gulak e era mais um classificado para o Money in the Bank. Vimos também Lacey Evans derrotando Sasha Banks para se classificar. E também tivemos um especial para Triple H, que comemorou os 25 anos, que teve até Shawn Michaels junto com ele. E no fim, Vince McMahon desligou as luzes e mandou ele ir para casa. No dia 27, de importante, vimos que Apollo Crews se lesionou contra Andrade e tirou ele da luta Money in the Bank. E na assinatura de contrato entre Rollins e Drew, acabou em caos, com ele se atacando. No mês de maio, teríamos o já citado Money in the Bank, que iria rolar no dia 10. No dia 1, no SmackDown, Carmella derrotou Mandy Rose para garantir a última vaga feminina do Money in the Bank. E também vimos que Otis venceu Dolph Ziggler para se classificar para o Money in the Bank. No dia 4 foi anunciado que as lutas Money in the Bank iriam rolar no mesmo tempo, simultaneamente, com a pasta em cima da sede da WWE, fazendo todos eles subirem no prédio para vencer a luta. Tivemos uma Gauntlet Match de última chance, tivemos o retorno de AJ Styles e o mesmo venceu para pegar a última vaga do Money in the Bank. No dia do Money in the Bank, a primeira luta era a luta de Tamina contra Bayley, que conseguiu derrotar Tamina com um roll-up, e depois Sasha Banks salvou Bayley dos ataques de Tamina. Depois era a luta de Wyatt e Braun Strowman pelo Universal Champion, que foi uma luta bem bizarra, com momentos de Strowman usando sua máscara antiga e zoando Bray Wyatt. Strowman no final conseguiu vencer para se manter com o título. A penúltima luta tinha Rollins contra Drew McIntyre pelo WWE Champion, que foi lá e cá, e Drew McIntyre conseguiu um Claymore para vencer. E no main event então, tivemos as duas lutas Money in the Bank acontecendo, que foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Tivemos milhares de spots, como briga no elevador, Brother Love no banheiro, a briga de comida, onde Paul Heyman só queria comer, mano. Daniel Bryan e AJ Styles brigando na sala de Vince McMahon e depois ajudando a arrumar a sala. No fim, então, quando quase todos chegaram no topo do prédio, Asuka e Corbin subiram juntos na escada. Porém, Asuka derrubou o Baron Corbin e pegou a maleta, virando a Miss Money in the Bank. Depois, Corbin jogou Rey Mysterio e Aleister Black de cima do prédio, mano, assim matando os dois. Descansa em paz. No fim, quando Corbin e AJ Styles estavam segurando a maleta, Elias apareceu do nada atacando Corbin com seu violão, sobrando então a maleta cair nas mãos de Otis, que vencia então a luta e virava o Mr. Money in the Bank. No dia seguinte, Becky Lynch abriu Raw para fazer uma promo chocante. Ela anunciou que estava grávida e que iria entrar em hiato, e chamou a Asuka, que era a Miss Money in the Bank, e disse que conversou com quem organizou o Money in the Bank e disse que dentro da maleta de Asuka não tinha nenhum contrato para fazer um cash, e sim que quem vencesse já era campeã. Com isso, Becky Lynch nesse momento deu o título para Asuka, que virava a nova Raw Women's Champion. Vimos também que Bob Lashley se aliou com o MVP, e ali era só o início da Hard Business. Tivemos um combate de Rollins e Buddy Murphy contra Rey Mysterio e Aleister Black, que ressuscitaram, e nesse combate Rollins estava esquisito e atacou brutalmente Rey Mysterio, onde ele enfiou o olho de Rey Mysterio na quina da Steel Straps. Também tivemos uma partida de basquete entre os Street Profits e os Viking Raiders, que quase deu empate aí, mas Dawkins e Montez Ford venceram. E no fim do show, tivemos um face-to-face de Orton e Edge, que ambos retornaram e se desafiaram para o Backlash, o que iria ser declarado como a maior luta de wrestling da história. No dia 15, começou um torneio para ser o novo Intercontinental Champion, já que Sami Zayn iria se afastar e ficar em quarentena por medo da Covid-19, então teríamos que ter um campeão.
Elias e Daniel Bryan venceram suas lutas. No dia 18 tivemos uma comemoração de Asuka com o título, mas Nia Jax chegou para estragar a festa e disse que queria uma chance pelo título. Drew McIntyre mais tarde enfrentou Baron Corbin e venceu facilmente, e Bob Lashley apenas ficou olhando, e Drew desafiou Lashley para uma luta para o Backlash, que foi oficializada depois. No dia 22, Strowman foi confrontado por The Miz e aceitou colocar o título em jogo contra ele, e depois de derrotar The Miz, ele foi confrontado por Morrison, que também desafiou Strowman. Assim, iria rolar uma luta handicap pelo Universal Champion. Tivemos do nada AJ Styles aparecendo e venceu Nakamura para avançar no torneio. Já Jeff Hardy derrotou Sheamus e também avançava no torneio. No dia 25, Apollo Crews derrotava Andrade e virava o novo United States Champion. Austin Theory começou a fazer parte do grupo de Rollins e se juntou com Buddy Murphy. E no main event, Nia Jax venceu Natalya e Charlotte, e assim iria enfrentar Asuka no dia do Backlash. No dia 29, Elias foi atropelado e Jeff Hardy foi preso como principal suspeito. Por isso, rolou uma Battle Royale que Sheamus venceu para voltar pro torneio. Tivemos uma luta de Alexa Bliss e Sasha Banks, onde Bayley e Nikki Cross estavam nos comentários, e rolou uma confusão das duas duplas, e Banks acabou vencendo Alexa Bliss. E naquela noite, Daniel Bryan derrotou Sheamus e estava nas finais do torneio, junto de AJ Styles. Junho seria o mês do Backlash, que iria rolar no dia 14. E bom, no dia 1, Seth Rollins abriu o show fazendo uma homenagem a Rey Mysterio, zoando ele, dizendo que Rey iria se aposentar e tal. Porém, mais tarde, Rey Mysterio e Dominic apareceram para esclarecer que Rey não iria parar de lutar, e que alguém tinha que se vingar de Rey. E depois Dominic disse para Rollins o que iria rolar teria que ser olho por olho. No dia 5, dia importante, a gente viu que Alexa Bliss e Nikki Cross colocaram os títulos em jogo contra Banks e Bayley. E no fim, com o roll-up, Sasha Banks venceu a luta e trazia os títulos de duplas com ela e Bayley. Agora tínhamos 2 títulos com ela. No dia 8, foi anunciado que Sasha Banks e Bayley iriam defender seus títulos no Backlash contra Alexa Bliss e Nikki Cross contra as The Iconics, que haviam retornado. Já no dia 12, AJ Styles conseguiu derrotar Daniel Bryan e virava então o novo Intercontinental Champion. E ainda vimos que Jeff Hardy jogou seu teste de urina na cara de Sheamus. E também ambos iriam se enfrentar no dia do Backlash. No dia então do pay-per-view, começamos com um combate triplo de duplas femininas. Foi um combate bom até, e Bliss deu seu finalizador em Peyton Royce, e Sasha Banks, inteligente, deu um roll-up em Alexa Bliss para vencer e se manter como campeãs. Depois, era a luta de Sheamus e Jeff Hardy, que o guerreiro celta acertou 2 Bro Kick e venceu Jeff Hardy. Seguindo, na luta pelo Raw Women's Champion, Asuka e Nia Jax acabaram se atacando fora do ringue, e a luta acabou por contagem. Assim, Asuka se manteve como campeã. Depois, era a luta pelo Universal Champion, que não foi uma tarefa difícil para Braun Strowman, que venceu The Miz e John Morrison. Na luta de Bob Lashley e Drew McIntyre, ele foi esperto e atacou o campeão antes da luta. Lashley dominou quase toda a luta, e McIntyre conseguiu se livrar de todos os ataques de Bob Lashley. Por causa disso, Lana apareceu do nada e veio cobrar o juiz. Nesse momento, então, Drew McIntyre acabou acertando um Claymore em Bob Lashley, que acabou esbarrando em Lana e acabou caindo em cima de MVP. E depois deu outro Claymore em Bob Lashley, e assim Drew McIntyre vencia. MVP ficou muito bravo com Lana, Bob Lashley também. A gente ia ter uma luta de última hora entre os Street Profits e os Viking Raiders pelo título. Porém, eles acabaram brigando fora da arena e foram para vários cenários diferentes. E no momento final, isso daí aconteceu, mano. Bizarramente, então, a luta foi cancelada. No main event, tivemos uma incrível luta de Edge e Orton, onde ambos deram golpes de grandes lutadores. E no fim, quando o juiz não viu, Orton deu um low blow em Edge e um punch kick. Assim vencia a luta, que durou 44 minutos. No dia seguinte, Christian retornou à WWE e confrontou Orton sobre o ataque a Edge, que se lesionou e iria ficar fora até 2021. Christian então desafiou Orton para uma luta naquela noite, e seria uma luta não sancionada. Mais tarde, depois do desgosto que Lashley sofreu na noite passada, ele pediu o divórcio a Lana. Muito bom casal, hein? Vimos que MVP tentou recrutar Apollo Crews para o Hurt Business, mas o mesmo recusou e ainda derrotou Shelton Benjamin. No combate não sancionado, Ric Flair apareceu do nada e deu um low blow em Christian, e Orton lhe deu um punch kick e venceu. No dia 19, tivemos o debut de Matt Riddle, e ele enfrentou Styles em sua primeira luta e conseguiu vencer o campeão. Também vimos que Bray Wyatt retornou com seu antigo personagem de Wyatt Family e tentou argumentar com Strowman, e a rivalidade dos dois havia se iniciado de novo. Já no dia 22, Dolph Ziggler apareceu no Raw e desafiou Drew para uma luta pelo título, que Drew aceitou, e iria rolar no dia do Extreme Rules, em julho. Vimos também de novo Apollo Crews recusando entrar para o grupo de MVP, e durante sua luta contra Shelton Benjamin, ele venceu novamente, mas tomou um pau
para Bob Lashley. Vemos Rollins e seus discípulos pegando Rey e Dominic e tentando furar o olho deles. Porém, Carrillo e Aleister Black chegaram para salvar. Rey Mysterio então desafiou Rollins para uma luta no Extreme Rules. No dia 26, Nikki Cross venceu uma Fatal 4-Way e iria enfrentar Bayley no dia do Extreme Rules pelo título do SmackDown. No dia 29, foi anunciado que Sasha Banks iria enfrentar Asuka pelo título. E ainda nesse mesmo dia, iria rolar uma assinatura de contrato. E a assinatura foi dupla, que acabou em confusão. Tivemos MVP enfrentando Apollo Crews e ele acabou vencendo, mas não valia o título. Mas Apollo Crews ficou atacando MVP, até que Lashley chegou para salvar. Mas assim, Ricochet e Cedric Alexander chegaram para atacar o Hurt Business. Julho seria o mês do The Horror Show Extreme Rules, que iria rolar no dia 19. No dia 13 do SmackDown, rolou uma promo de Bray Wyatt e Strowman sobre o antigo pântano de ambos, sendo que tudo começou ali entre eles. Então, ficou decidido que eles iriam se enfrentar numa luta no pântano, sem título, no dia do Extreme Rules. Tivemos também uma luta de Kofi Kingston e Nakamura, que o japonês venceu, e Cesaro, seu aliado, tentou atacar Kofi com uma mesa, mas Big E no auxílio o salvou. No dia 6, Rey Mysterio junto de Kevin Owens derrotaram Rollins e Buddy Murphy, e com isso, ele escolheu a estipulação de que sua luta contra Rollins seria uma luta olho por olho, e para vencer, você teria que arrancar o olho do seu oponente. Mais tarde, MVP apresentou um novo design para o título americano, e por ter vencido Apollo Crews, ele se declarou como campeão, mesmo não sendo, mas afirmou que iria enfrentar Apollo Crews no dia do Extreme Rules. No dia 10, Cesaro e Nakamura enfrentaram o New Day, que colocaram os títulos em jogo, porém Cesaro quebrou eles em uma mesa, acabando a luta por desclassificação, o que na semana seguinte foi anunciado que eles iriam se enfrentar no dia do pay-per-view valendo o título de duplas, e Cesaro derrotou o Big E para escolher uma luta Tables Match. Chegando no dia do pay-per-view então, a primeira luta já era o título de duplo do SmackDown, que Cesaro com um Powerbomb Kofi Kingston conseguiu vencer, jogando ele em cima de uma mesa. Assim, Cesaro e Nakamura eram os novos SmackDown Tag Team Champions. Na luta pelo SmackDown Women's Champion, Nikki Cross dominou boa parte da luta, atacando Bayley. Porém, em um momento, Sasha Banks deu aquele seu anel de boss e ela atacou Nikki Cross quando o juiz não viu, e deu seu finalizador, para vencer e se manter como campeão. Seguindo, era para ser a luta pelo United States Champion, porém, foi informado que Apollo Crews não estava liberado medicamente. Assim, MVP se declarou como campeão, mesmo ele não sendo de fato. Depois, era a luta entre Rey Mysterio e Rollins, tentando arrancar um olho um do outro, uma brutalidade. E no fim, Rollins atacou novamente o mesmo olho de Rey Mysterio, que saltou pra fora, mano. Rollins então venceu, mas vendo tudo aquilo ali, ele começou a vomitar, mano. Na luta pelo Raw Women's Champion, Sasha Banks e Asuka se enfrentaram, até que Asuka cuspiu a sua névoa verde no juiz sem querer. Nisso, Bayley interferiu atacando Asuka, colocou a camisa de juiz para fazer uma contagem. Porém, isso não valeu de nada. Asuka se manteve como campeã, mas Sasha Banks levou o título embora. Na luta pelo WWE Champion, Drew McIntyre conseguiu lidar com Ziggler e venceu para se manter como campeão. E no main event, então, na luta do pântano, foi um grande filme de terror que vimos entre Bray Wyatt e Braun Strowman. Bray conseguiu entrar na mente de Strowman com a ajuda de The Fiend e conseguiu derrotar Braun Strowman, que ficava com a vitória. Vale lembrar que em um momento vimos que Alexa Bliss apareceu uma alusão a Sister Abigail para Strowman. No Raw seguinte, tivemos o retorno de Mustafa Ali, onde se juntou com Cedric Alexander e Ricochet para enfrentar o Hard Business, que havia recrutado agora Shelton Benjamin, e o time de Mustafa Ali venceu. Vimos também Sasha Banks e Bayley comemorando os títulos, mas Asuka apareceu para confrontá-la. Stephanie McMahon então apareceu e disse que as duas iriam se enfrentar na semana seguinte, valia o título, e poderia vencer por pinfall, submissão, desclassificação, contagem, tudo. Apenas teria que ter uma vencedora. Vimos também que Ziggler queria uma revanche pelo título de Drew, mas ele não queria aceitar. Mas depois de saber que ele poderia escolher uma estipulação, ele mudou de ideia. Iria rolar no Raw seguinte. No dia 24, Bayley fez as amigas Nikki Cross e Alexa Bliss lutarem por uma chance pelo título, que Nikki Cross acabou vencendo. Também foi relatado que Big E agora estava sozinho, que Kofi Kingston se lesionou e Xavier Woods já estava fora um bom tempo lesionado também. No dia 27, vimos Randy Orton desafiando Drew McIntyre para uma luta pelo título no SummerSlam. Vimos também que Andrade e Angel Garza venceram uma luta e iriam enfrentar os Street Profits pelos títulos do Raw no SummerSlam. Vimos também Dominic confrontando Seth Rollins, mas ele foi atacado por ele e Buddy Murphy. Aleister Black tentou chegar a ajudar no auxílio, porém ele acabou perdendo um olho também depois que Murphy o atacou. Na luta pelo Raw Women's Champion, Bayley havia atacado Kairi Sane nos bastidores. Com isso, Asuka abandonou a luta e foi ver como é que estava a amiga. Por causa disso, por abandonar a luta, Sasha Banks virava a nova Raw Women's Champion. Agora ela e Bayley eram campeões de duplas e campeões mundiais. Vimos também que Drew McIntyre aceitou o desafio de Randy Orton para o SummerSlam. E na sua luta contra Ziggler, seria uma luta Extreme Rules Match, que Drew venceu. Mas no fim, Orton atacou e ficou segurando seu título. No último SmackDown
SmackDown do mês, vimos que Bray Wyatt disse que The Fiend iria chegar e iria atrás do título de Strowman. Mais tarde naquele show, Bayley conseguiu vencer Nikki Cross e se mantinha como campeã do SmackDown. Alexa Bliss tentou controlar Nikki Cross, mas a mesma empurrou e deixou ela sozinha no ringue. Mas ali do nada, The Fiend apareceu e atacou Alexa Bliss. Isso para provocar Strowman, já que ela era antiga parceira de Braun Strowman, na época que eles dois eram parceiros no programa de combate misto. Aqui em agosto, teríamos 2 pay-per-views, e o SummerSlam ia rolar no dia 23 e o Payback logo uma semana depois, no dia 30. Bom, no dia 3, tivemos o retorno de Apollo Crews, onde ele enfrentou MVP, valendo o título e venceu, assim, aposentando de vez a versão antiga e começando a usar um modelo novo. Vimos também que Asuka estava brava e queria uma revanche pelo título. Banks aceitou, caso ela vencesse Bayley na semana seguinte. Vimos também que 5 pessoas mascaradas colocaram fogo no gerador do Performance Center. Mais tarde, Dominic desafiou Rollins para uma luta no SummerSlam e ainda atacou ele com um candlestick. No dia 7, no SmackDown, The Fiend foi tentar atacar Alexa Bliss de novo para provocar Bray Wyatt. Porém, o mesmo meio que curtiu The Fiend, o que fez ele ceder o ataque. Vimos também Mandy Rose e Sonya Deville com a rivalidade pegando fogo, então foi confirmado que ambas iriam lutar no SummerSlam, e a perdedora deveria deixar a WWE. E no fim daquele show, o grupo Retribution, que colocou fogo, invadiu o SmackDown, querendo atacar todos ali, e ainda destruíram o ringue todo do SmackDown. No dia 10, Dominic assinou um contrato de sua luta contra Rollins, e também assinou um contrato que faria dele agora um lutador oficial da WWE. Porém, ele foi atacado por Rollins e Buddy Murphy com um candlestick, e sua luta contra Rollins mudou para uma Street Fighter. Vimos também que uma luta de MVP e Apollo Crews iria rolar no pré-show do SummerSlam, pelo título americano. Mais tarde, Asuka conseguiu derrotar Bayley e por causa disso iria enfrentar Sasha Banks no dia do SummerSlam pelo Raw Women's Champion. Depois de uma semana que o Raw Underground havia estreado, fazendo grande sucesso, a gente teve um debut ali, que foi o do brasileiro Arturo Ruas, ele que vinha do NXT e nocauteou um lutador local, passando medo em todos que estavam ali. E no fim do show, Orton voltou a ser Legend Killer e deu um punch kick em Ric Flair, simplesmente por achar que o velho não era mais o mesmo. No SmackDown do dia 14, tivemos uma Battle Royal para determinar a próxima desafiante do título de Bayley, que Asuka conseguiu vencer. Assim, ela teria outra luta pelo título mundial. Ainda vimos que Bayley e Sasha Banks iriam defender seus títulos de duplas no Payback, mas as desafiantes ainda iriam ser determinadas. Tivemos também o retorno de Braun Strowman, agora careca, e atacou Alexa Bliss para chamar a atenção de The Fiend, e uma luta deles foi confirmada para o SummerSlam, sendo uma Falls Count Anywhere, valendo o título mundial. Já no dia 17 no Raw, vimos que Shawn Michaels foi apoiar Orton, mas também foi atacado. Já no dia 21, a WWE mudou o seu local e passou a estar agora numa arena chamada Thunderdome, e a plateia seria o público virtual com uma webcam em sua casa. Foi bem bacana. E de importante, a gente viu que Jeff Hardy venceu AJ Styles e virava um novo Intercontinental Champion. No dia então do SummerSlam, no pré-show, Apollo Crews conseguiu novamente vencer MVP e se mantinha com o título. Depois, quando o show começou, era o combate de Bayley e Asuka, que Sasha Banks atrapalhou Asuka e Bayley conseguiu vencer com um roll-up para se manter com o título, e ainda atacaram Asuka. Depois era a luta pelo Raw Tag Team Champions, que mesmo com a interferência de Zelina Vega, os Street Profits venceram para manter os títulos. Depois, na luta de Sonya Deville e Mandy Rose, depois de dar 4 running knees em Deville, Mandy Rose venceu e mandava sua ex-amiga para casa. Isso de fato iria tirar Sonya Deville da televisão, até porque na vida real ela estava sofrendo com um fã invasor que estava invadindo sua casa. Ela teve que fazer julgamento, tribunal, e por conta disso ela acabou sendo demitida. Na verdade, sendo retirada. Ela voltou no ano seguinte. Depois foi a luta então de Dominic contra Seth Rollins, marcando o debut de Dominic em um ringue da WWE. Mas Dominic não foi páreo para Seth Rollins, que venceu ele dando um stomp em Dominic. Depois era a luta pelo Raw Women's Champion. Ali tava a luta muito boa, mano. Porém a Bayley quis interferir, mas Asuka dessa vez foi esperta e conseguiu se virar e fazer um Asuka Lock em Banks, que desistia, fazendo então a japonesa vencer e ser a nova Raw Women's Champion. Depois era a luta de Drew McIntyre e Randy Orton, que foi uma grande luta, mas McIntyre conseguiu vencer dando um Claymore em Orton. E no main event, The Fiend e Braun Strowman se enfrentaram pelo Universal Champion. Já adianta a luta, foi uma merda, mano. E no fim, com o ringue já todo quebrado, The Fiend consegue vencer Strowman e era o novo Universal Champion. Porém, do nada, Roman Reigns retorna atacando The Fiend, Bray Wyatt e Strowman com Spears e dando cadeiradas do nada, mano. E ali era só início de tudo. Roman Reigns então fazia o seu grande retorno agora como um heel. No Raw seguinte, Drew McIntyre se gabou de ter vencido Randy Orton, mas foi atacado por trás por ele, que queria uma revanche. Tivemos o debut de Katie Lee confrontando Randy Orton, e depois uma luta deles iria rolar naquela noite. Vimos também que a dupla que iria enfrentar Bayley e Sasha Banks no Payback eram simplesmente Nia Jax e Shayna
Shayna Baszler. Ainda no show, foi anunciado que The Fiend iria defender seu título no Payback contra Roman Reigns e Braun Strowman. Também foi anunciado que Apollo Crews iria defender seu título americano contra Bob Lashley no dia do Payback. Na luta de Orton e Katie Lee, Drew McIntyre atacou Orton como vingança. E no main event, Dominic e Rey Mysterio iriam enfrentar Rollins e Buddy Murphy. Porém, no meio da luta, a Retribution atacou os Mistérios brutalmente do nada. Então uma revanche iria rolar no Payback. No dia 28, Adam Pearce ouviu Vince McMahon e pediu para ele conseguir a assinatura dos 3 lutadores para o título universal. Vimos também Jeff Hardy defendendo seu título intercontinental contra Nakamura. E depois de vencer, Sami Zayn retornou do nada com o título dele, até porque ele nunca havia perdido. Vimos também que Alexa Bliss agora estava com um novo penteado e deixou de ser amiga de Nikki Cross. Vimos também que Sami Zayn perdeu a amizade de Nakamura e Cesaro, agora estava sozinho. No fim do show, Adam Pearce procurou Roman Reigns para assinar seu contrato, já que todos haviam assinado, porém mostrou que Reigns havia se alinhado com Paul Heyman, e o mesmo disse que venceria a luta no Payback e não assinou contrato nenhum. Para resumir rapidamente esse Payback aqui, Bob Lashley conseguiu derrotar Apollo Crews e virava um novo United States Champion. Shayna Baszler e Nia Jax conseguiram derrotar Sasha Banks e Bayley, e eram as novas campeãs de duplas, deixando as ex-campeãs muito tristes. Katie Lee enfrentou Orton no Payback, conseguiu uma vitória. Na luta de duplas, os Mistérios conseguiram vencer com Dominic dando um 619 em Buddy Murphy. Já no meio evento então, a luta começou somente com Braun Strowman e The Fiend, e depois de vários longos minutos, com o ringue já todo quebrado em caos, o Roman Reigns resolveu aparecer e assinava o contrato nas mãos de Paul Heyman. Ele entrou então no ringue e tentou vencer, mas depois de dar os seus principais golpes e um spear de Strowman, Roman Reigns vencia ali o Universal Champion, o que seria histórico. No Raw seguinte, iria rolar uma Triple Threat Match para decidir o próximo desafiante de Drew McIntyre para o próximo pay-per-view. Orton, Katie Lee e Rollins venceram as suas lutas e mais tarde se enfrentaram, e Orton venceu. Iria enfrentar Drew McIntyre no dia do Clash of Champions. Vimos também que Ruby Riott, que havia voltado com Liv Morgan, elas derrotaram as The Iconics, e por causa disso, Ruby Riott e Liv Morgan ganharam uma luta pelos títulos de duplas. Já Billie Kay e Peyton Royce acabaram tendo que se separar e nunca mais seriam uma dupla. Em setembro seria o mês do Clash of Champions, que rolaria no dia 27. No dia 4, no SmackDown, o SmackDown abriu com o novo campeão mundial Roman Reigns, junto de Paul Heyman. Roman fez uma grande promo criticando todos que abandonaram ele e Paul Heyman. O Heyman anunciou então que o próximo desafiante de Roman sairia de uma luta entre Big E, Corbin, Sheamus e Matt Riddle. Porém, nos backstages, vimos que Jey Uso retornou, agora sozinho, já que Jimmy Uso estava machucado. Ele então confrontou Roman perguntando por que ele estava com Paul Heyman, mas entraram em consenso depois. Vimos que os Heavy Machinery derrotaram o The Miz e John Morrison, porém eles roubaram a maleta de Otis. Ainda nos backstages, vimos que Sheamus atacou brutalmente Big E nos bastidores, o que deixou o Big E fora do main event. Tivemos uma revanche pelos títulos de duplas entre Bayley e Sasha Banks contra Nia Jax e Shayna Baszler, que novamente Sasha Banks e Bayley perderam. E Banks se machucou, e Bayley parecia que ia ajudar ela, quando do nada quase matou Banks com um ataque brutal, acabando de vez com a parceria das duas. Vimos também AJ Styles, Sami Zayn e Jeff Hardy discutindo sobre o título intercontinental, para ver quem de fato era o verdadeiro campeão. Menos Styles, né? Eles saíram se atacando então. Vimos também que o contrato de Otis estava na lancheira dele, não na pasta, deixando The Miz frustrado. Vimos também que Jey Uso iria pegar a vaga de Big E na luta Fatal 4-Way. E aconteceu que ele ganhou. Então, teríamos Roman Reigns contra Jey Uso pelo Universal Champion no Clash of Champions. Nesse show ainda vimos que Alexa Bliss pediu desculpas a Nikki Cross, porém ela não passou muita confiança ali não. No dia 7, Drew McIntyre chegou em uma ambulância e atacou Orton, o que confirmou que eles iriam se enfrentar numa ambulance match. O Hart Business enfrentou Apollo Crews, Cedric Alexander e Ricochet, mas no meio da luta, Cedric atacou Ricochet e traiu os amigos e se juntou então com o Hart Business. No fim do show, Dominic enfrentou Buddy Murphy em uma Street Fighter, que venceu, e acabou que a família Mistério atacou ele com um Candlestick. No dia 14, Nikki Cross venceu uma Fatal 4-Way e iria enfrentar Bayley no dia do Clash of Champions. Novamente, The Miz e John Morrison tentaram roubar o contrato de Otis, mas erraram novamente. No dia 14, Asuka defendeu o seu título contra Mickie James e conseguiu vencer. E logo depois, Zelina Vega apareceu para confrontá-la, o que resultou numa luta delas marcada para o Clash of Champions. Ainda no fim do show, vimos a Retribution atacando Katie Lee e Drew McIntyre brutalmente. No dia 18, Banks apareceu e veio falar sobre Bayley, porém a mesma atacou ela mais uma vez. Também vimos Sami Zayn e AJ Styles lutando, continuando a rivalidade pelo Intercontinental Champion. Jeff Hardy se envolveu no meio da luta e combinou que no dia do Clash of Champions, o título de Sami Zayn e Jeff Hardy estariam pendurados em uma ladder match. No dia 21, a Retribution revelou que assinou com a WWE de fato, e agora tinha a Ricogni, a famosa Mitch, o Macê, Slapjack, o T-Bar, que era o Dijak, e Mercedes Martinez,
que não ficou muito tempo no grupo não. E eles ainda atacaram o Heart Business depois. Foi nesse show que vimos Buddy Murphy se aproximando da filha de Rey Mysterio, o que fez ela até brigar com o próprio pai por causa disso. Bom, já no dia do Clash of Champions, lembra que o Riot Squad teria uma luta pelos títulos? Então, foi cancelada porque as duas estavam machucadas. Então cancelou. Mesma coisa de Nikki Cross naquela noite, queria enfrentar Bayley. A primeira luta da noite que viu Sami Zayn vencer o título intercontinental. Definitivamente era o campeão intercontinental. Seguindo na luta pelo Raw Women's Champion, Asuka venceu rapidamente Zelina Vega. A japonesa então demonstrou respeito a ela, porém Zelina Vega o atacou. Mais tarde, Bayley veio para o ringue e fez um desafio aberto pelo título, já que Nikki Cross não estava apta, como já citei. Porém, quem apareceu foi Asuka do nada. Mano, a Asuka é sensacional. E a luta então rolou, mas Bayley acertou ela com uma cadeira e logo depois Sasha Banks chegou para atacar Bayley. Na luta então de Drew e Orton durante o combate, Big Show, Christian, Shawn Michaels, lendas que foram atacadas por Orton durante o ano de 2020, atacaram Orton. Drew McIntyre então lhe deu um punch kick e colocou Orton na ambulância, que foi dirigida por ninguém mais, ninguém menos que Ric Flair. No main event, Roman Reigns e Jey Uso se enfrentaram. E durante a luta, Roman ficava pedindo para Jey Uso o chamá-lo de chefe da tribo, o que Jey Uso não ficou fazendo. E Roman ficou atacando ele mais ainda e quase nocauteando Jay, até que do nada tivemos o retorno de Jimmy Uso, que ameaçou jogar uma toalha branca para Jay desistir, o que ele não queria. Porém, Roman continuou atacando mais ainda, quase matando Jey Uso, esquecendo que são uma família, até que Jimmy Uso realmente jogou a toalha, e Roman venceu por nocaute. Jimmy Uso ainda reconheceu Roman Reigns como seu Tribal Chief. No Raw seguinte, Drew McIntyre se juntou das lendas que ajudaram ele, e abriu o show. Mas Orton no telão disse que iria atacar eles, que iria atrás daquele título, e ainda foi embora. Também em um momento familiar, vimos a família Rey Mysterio vendo que a Laya trocava mensagens com Buddy Murphy. Isso incomodou bastante Seth Rollins também. Mais tarde, Buddy Murphy derrotou Dominic, e sua própria irmã lhe deu um tapa na cara defendendo Buddy Murphy. No fim do show, Drew McIntyre fez um desafio aberto, e quem aceitou foi Robert Roode, que fazia seu retorno, mas não venceu Drew. E depois, vimos as lendas jogando porco em uma sala, até que Orton, vestido de faxineiro, atacou todos eles no escuro. Chegamos no 10º mês do ano, galera, e era o mês do Hell in a Cell, que rolaria no dia 25, e no dia 2, vimos Paul Heyman e Roman Reigns, onde Heyman disse que naquele dia ele iria ficar conhecido como chefe da tribo, e chamou Jey Uso, que novamente não o reconheceu como chefe da tribo. Por causa disso, Roman novamente deu outra chance para Jey Uso pelo título, sendo uma luta I Quit match dentro da Hell in a Cell. Antes, por ter atacado The Miz, ele teria que ir para o tribunal por ação judicial, mas nesse dia ele teve de lutar contra John Morrison e venceu. Durante o KO Show, Alexa Bliss deu uma entrevista sobre ter atacado Lacey Evans brutalmente, até que The Fiend apareceu e atacou Kevin Owens e pegou nas mãos de Alexa Bliss, ali iniciando uma nova aliança. Vimos também Sasha Banks desafiando Bayley para uma luta pelo título, mas isso seria para a semana seguinte, que foi confirmado. No dia 5 no Raw, dia importante, vimos que finalmente a luta de Shayna Baszler e Nia Jax rolou com o Riot Squad, mas as campeões venceram. Vimos o Retribution e o Hard Business em mais uma encarada, até que Mustafa Ali estava ali no meio, porém ele acabou se revelando como um membro do grupo e atacou o Hard Business. E no dia 9 era o dia do draft e Stephanie McMahon abriu o show anunciando para o Raw os seguintes nomes: Drew McIntyre, Asuka, o grupo Hard Business, AJ Styles, Naomi, Nia Jax e Shayna Baszler, Ricochet, Mandy Rose, The Miz e John Morrison, Dana Brooke e Angel Garza. Já para o SmackDown, Roman Reigns, Seth Rollins, Sasha Banks, Bianca Belair, Jey Uso, Dominic Mysterio e Rey Mysterio e Otis. Nos bastidores, depois de vencer Sheamus, Big E teve a surpresa de seus ex-amigos Kofi Kingston e Xavier Woods, que retornaram das lesões. Tivemos então um combate de Sasha Banks e Bayley, que acabou em desclassificação depois que Bayley atacou Banks com uma cadeira. Mas nos bastidores, Banks desafiou Bayley para uma luta no Hell in a Cell pelo título. Tivemos também Cesaro Nakamura colocando os títulos em jogo contra o New Day, que tinha retornado. Eles conseguiram vencer para se tornarem os novos SmackDown Tag Team Champions, e Big E chegou para comemorar junto deles. Mas logo em seguida, Stephanie McMahon chegou para anunciar no draft que Kofi Kingston e Xavier Woods iriam para o Raw, e Big E ficaria no SmackDown, separando então o New Day de novo, deixando o Big E muito triste. Por causa do draft também, o dia do julgamento de Otis e The Miz foi adiado. No dia seguinte, Carrillo, Drew Gulak e Tucker foram para o Raw, desfazendo então a dupla Heavy Machinery, enquanto Buddy Murphy e Kalisto foram para o SmackDown também. No dia 12, continuando o draft pro Raw, tivemos The Fiend, Orton, Charlotte Flair, Braun Strowman, Matt Riddle, Jeff Hardy, o grupo Retribution, Katie Lee, Alexa Bliss, Elias, Lacey Evans, Sheamus, Nikki Cross, R-Truth, Dabakato, Tyrus O'Neill, Peyton Royce e Akira Tozawa. Já pro SmackDown, Bayley, os Street Profits, com isso eles acabaram virando os novos campeões do SmackDown, enquanto o New Day viraram os novos campeões de duplas do Raw. Eles trocaram os títulos. Daniel Bryan,
Kevin Owens, Lars Sullivan, que havia retornado, King Corbin, Sami Zayn, Nakamura e Cesaro, Ziggler e Bobby Roode, Apollo Crews, Carmella e Aleister Black. E no Raw Talk, foi anunciado de importante que Liv Morgan e Ruby Riott foram pro SmackDown, e o brasileiro Arturo Ruas foi para o Raw. Ainda nesse show, vimos Lana vencer uma Battle Royal e ganhou uma chance de título do Raw contra Asuka. Já na semana seguinte, vimos Alexa Bliss agora fazendo parte da Fly 5 Funhouse e definitivamente se juntou com The Fiend Bray Wyatt. Asuka enfrentou Lana defendendo o título, mas Lana não venceu. Também foi nesse show que Elias iria fazer um show, mas Jeff Hardy se disfarçou de guitarrista e tocou melhor que muitos ali, antes de quebrar tudo ali. No dia 23, tivemos de fato o julgamento de Otis e The Miz, e resumiu que no Hell in a Cell eles lutariam valendo a pasta de Otis no Money in the Bank. Vimos Lars Sullivan derrotar Shorty G, que depois da derrota disse que iria deixar a WWE e iria voltar a ser Chad Gable. No dia do Hell in a Cell, então, ainda no pré-show, Mustafa Ali desafiou Bobby Lashley pelo título, dizendo que algum membro da Retribution iria enfrentar ele. Já começamos o show então com a luta de Roman Reigns e Jey Uso, que foi outra brutalidade. Jey já exausto e Roman Reigns continuou atacando ele, e atacou até os juízes para eles não encerrarem a luta. Até que Jimmy Uso chegou e pediu para Roman Reigns parar. Foi um momento bem emocionante, porém Reigns deu uma guilhotina em Jimmy Uso, e aí sim, Jey decidiu de fato dizer I quit, fazendo Reigns vencer a luta. E depois, Afa e Sika, os White Samoans, apareceram na rampa da arena, pai e tio de Roman Reigns, que reconheceram Roman Reigns como chefe da tribo e lhe deram o colar do La Fala. Depois era a luta de The Miz e Otis valendo a maleta do Money in the Bank, e mesmo com distrações e com traições de Tucker em Otis, The Miz venceu Otis e agora era o novo Mr. Money in the Bank. Depois era o combate das ex-amigas Bayley e Sasha Banks, que foi uma luta muito boa, cheia de brutalidade também, e Banks no final conseguiu finalmente acabar com o reinado histórico de Bayley e virava a nova SmackDown Women's Champion. Depois, Bobby Lashley acabou defendendo o título contra Slapjack, que venceu sem dificuldades. E depois os dois grupos começaram a se atacar. E no main event, Drew McIntyre e Orton se enfrentaram dentro da Hell in a Cell. E depois de meses de rivalidade e brutalidade, Orton vencia Drew McIntyre e virava o novo WWE Champion, ganhando então ali seu 14º título mundial, encerrando o show. No Raw seguinte, o foco virou agora o Survivor Series para o mês de novembro. Então as lutas qualificatórias aconteceram, mas eu vou citar isso só no mês seguinte. Vimos AJ Styles se aliando com Omos, e eles fizeram uma promo querendo ser capitão do time Raw pro Survivor Series. Tivemos também o Moment of Bliss, que foi bizarro, e Drew McIntyre apareceu para atacar Orton, e The Fiend apareceu para dar um susto em todos. No último SmackDown do mês, Roman Reigns abriu o show junto de Jey Uso, onde ele tentou se reconciliar, e disse que se Jey Uso não reconhecesse ele como chefe da tribo, Jey Uso seria exilado da família Noai. Então no fim do show, Jey se classificou para o Survivor Series e ainda atacou brutalmente Daniel Bryan, o que o Roman gostou. Então finalmente, Jey se uniu com Roman Reigns. O já citado Survivor Series iria rolar no dia 22, e seria bem especial, pois iria contar com uma homenagem aos 30 anos do The Undertaker na WWE. E bom, aqui para resumir, teríamos as seguintes lutas. O time do Raw tinha AJ Styles, Katie Lee, Sheamus, Braun Strowman e Matt Riddle enfrentando o time do SmackDown de Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin, de Otis e Seth Rollins, que havia já se separado de Buddy Murphy. Teríamos os Street Profits enfrentando o New Day, campeões de duplas contra campeões de duplas. Bob Lashley iria enfrentar Sami Zayn, campeões de Midcard. Sasha Banks iria enfrentar Asuka, campeões femininas. E o time do feminino do Raw tinha Nia Jax, Shayna Baszler, Lana, Lacey Evans e Peyton Royce contra o time do SmackDown, de Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley e Natalya. E também os campeões mundiais, Roman Reigns contra Randy Orton. Porém, essa luta não iria rolar por motivos óbvios. No dia 2, Drew McIntyre atacou Orton, querendo uma revanche pelo título. E ainda no dia 13, ele encarou Roman, mesmo sem ser o campeão. E eu não tô resumindo rápido demais não, realmente não tinha mais nada de importante nesse mês. No dia 16 então, Drew McIntyre incrivelmente derrotou Randy Orton e virava o novo WWE Champion. E agora sim, iríamos ter mesmo Roman Reigns no dia do Survivor Series contra Drew McIntyre. Bom, já no dia do Survivor Series, a primeira luta era o time masculinos, e Seth Rollins logo de início fez isso aí. Por causa disso, o SmackDown ficou em desvantagem e acabaram perdendo no final. Seguindo, os Street Profits venceram o New Day e teve respeito deles. Bob Lashley, sem dificuldades, conseguiu derrotar Sami Zayn. Ainda nos backstages, Roman Reigns descontou tudo em Jey Uso e expulsou ele do prédio. Na luta das campeãs mundiais, Sasha Banks conseguiu derrotar Asuka. Depois era o time feminino se enfrentar, e a vitória ficou com o time do Raw, com Lana sendo a última sobrevivente sem querer. E no main event, Jey Uso voltou para a arena e meio que tentou ajudar Roman Reigns, que conseguiu vencer desmaiando Drew McIntyre. E no fim do
do show, foi lindo demais a homenagem de Undertaker. Vale a pena dar uma conferida. No Raw seguinte, os vencedores do time Raw iriam ganhar uma chance por título, onde se iriam se enfrentar no final. Katie Lee, AJ Styles e Matt Riddle, que no final deu AJ Styles, e ele iria enfrentar Drew McIntyre no TLC em dezembro. Lana também conseguiu uma chance de título, porém Shayna Baszler e Nia Jax atacaram ela e Asuka, onde se uniram e venceram elas em uma luta. Roman Reigns então esculachou o Jey Uso, que começou a atacar todo mundo naquela noite, e mais tarde, enfrentando Kevin Owens, perdeu o controle, mas Kevin Owens revidou e ficou provocando Roman Reigns. No dia 30, novamente Baszler e Nia Jax enfrentaram Asuka e Lana, e perderam novamente. Por isso, Lana e Asuka ganharam uma luta pelos títulos de duplas pro TLC. Ainda nesse show, Orton e The Fiend ficaram discutindo, já que Wyatt havia custado sua chance contra AJ Styles, e disse para The Fiend que sabia o ponto fraco dele, sendo a própria Alexa Bliss. Então foi marcado para o TLC uma luta dos dois no main event do TLC. Pô, finalmente chegamos no último mês do ano, e aqui seria o mês do pay-per-view Tables, Ladders and Chairs, que rolaria no dia 20. E bom, no dia 4, vimos Kevin Owens desafiando Roman Reigns pelo Universal Champion, então Roman Reigns aceitou. Vimos também nos backstages que Bianca Belair disse que era melhor que Bayley em qualquer coisa. Isso vai ser importante só em 2021. Outra luta confirmada foi Sasha Banks aceitando o desafio de Carmella. Iria rolar também no pay-per-view TLC. Bom, agora no dia 14, vimos que Lana foi atacada e tendo que ser retirada da luta, fazendo com que Asuka tivesse uma parceira misteriosa pelos títulos de duplas. Outra luta confirmada foi o New Day defendendo os títulos de duplas contra o Hard Business. Também no dia 14, Orton desafiou Bray Wyatt para brincar de esconde-esconde, e rolou que eles se atacaram nos bastidores. Ele colocou Bray Wyatt numa caixa cheia de fogo, e de lá de dentro saiu The Fiend atacando Orton brutalmente, fazendo ainda sua luta contra Orton mudar para uma Flat 5 Inferno Match. Vimos no SmackDown que Chad Gable prometeu ajudar Otis, agora, já que ele estava sozinho agora, decidiu formar com ele junto à Alpha Academy. Vimos também que Sami Zayn e Big E começaram a rivalizar, o que vai ser bem importante pro fim do vídeo. Bom, no dia do TLC, na luta entre Drew McIntyre e Jay Styles, The Miz chegou junto de John Morrison e interferiu querendo roubar o título, e John Morrison deu uma maleta para o juiz, anunciando um cash. Omos acabou atacando The Miz, e Drew McIntyre subiu e pegou o título para se manter como campeão. Depois era a luta de Sasha Banks e Carmella, que agora tinha Reginaldo, o grande Reginaldo, como seu aliado, mas Sasha Banks conseguiu derrotar facilmente Carmella para se manter com o título. Depois era a luta do New Day contra o Hard Business, que não deu outra. Shelton Benjamin aniquilou Kofi Kingston e venceu a luta, trazendo mais 2 títulos para o Hard Business, e viraram então os novos campeões de duplas do Raw. Depois era a luta de tags femininos, que Asuka iria revelar sua parceira, que acabou sendo simplesmente ninguém mais, ninguém menos que Charlotte Flair, que fazia ali seu retorno que não aparecia desde junho, e acabou que as duas venceram e eram as novas campeões de duplas femininas. Depois foi a luta brutal de Roman Reigns e Kevin Owens, que teve interferências de Jey Uso, e no fim, Roman conseguiu vencer a luta. No main event, então, tivemos a bizarrice luta de Orton contra The Fiend, e cercado de fogo, que foi muito da hora, mano. E Orton conseguiu vencer, mas logo depois atacou The Fiend e colocou fogo nele todo, terminando assim bizarramente. No Raw seguinte, vimos em uma edição do Miss TV que foi dito que The Miz era quem deveria ter feito o cash e não John Morrison, e por causa disso queria sua maleta de volta. Vimos também Orton falando de The Fiend, até que tudo escureceu, mas quem apareceu foi Alexa Bliss em um playground falando sobre The Fiend, e disse que se ele fosse atrás do The Fiend, ele iria se arrepender. No dia 25, no dia do Natal, Roman Reigns e Kevin Owens se enfrentaram de novo, agora numa luta Steel Cage Match, onde novamente Jey Uso chegou para salvar e ajudar ele a vencer. Também tivemos Big E enfrentando Sami Zayn pelo título, e foi emocionante demais, já que Big E vencia ali para a felicidade de muitos e virava o novo Intercontinental Champion. E esse aqui foi o último SmackDown do ano. No último Raw do ano, Katie Lee ganhou de Sheamus e iria enfrentar Drew McIntyre pelo título, mas só em 2021. The Miz conseguiu sua maleta de volta de Adam Pearce. E ainda vimos que Alexa Bliss se colocou gasolina, pedindo para ela ser queimada viva, igual o The Fiend foi, para ir pelo mesmo lugar de The Fiend. Orton então negou, sabendo que ela queria isso, porém tudo se escureceu, e Orton acendeu um fósforo e iria carbonizar Alexa Bliss. Porém, o show termina bem ali. Será que Orton colocou fogo em Alexa Bliss também? Saberemos isso só no ano que vem. Bom, pra fechar então, vamos ver como ficaram os campeões, galera. O WWE Champion era Drew McIntyre, Universal Champion era Roman Reigns, Intercontinental Champion era Big E, United States Champion era Bobby Lashley, Raw Women's Champion era Asuka, SmackDown Women's Champion era Sasha Banks, Raw Tag Team Champion eram os Hard Business, Shelton Benjamin e Cedric Alexander. SmackDown Tag Team Champions eram os Street Profits, Modest Ford e Angelo Dawkins. E as Women's Tag Team Champions agora eram Asuka e Charlotte Flair. E o Mr. Money in the Bank era The Miz. E bom, pessoal, depois desse longo vídeo,
peço que vocês deixem um like aí, se inscrevam no canal, vocês sabem que dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Bom, também se vocês puderem passar lá no meu Instagram pra me seguir, beleza? Fiquem à vontade aí. Bom, muito obrigado por tudo aí, vejo vocês nos próximos vídeos. Tamo junto.